Graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Mais uma vez, bom estar aqui com vocês, né? Atendendo aí a convocação do nosso irmão. E uma grata satisfação. Como ele falou assim, chega em cima da hora, isso não existe, né? A gente está para servir. E se a gente não tiver, se nós acharmos que nós não estamos em guerra, né, de prontidão, a gente está sujeito a ser surpreendido qualquer hora por tudo que tem acontecido aí nesse mundo. A gente tem que estar pronto. E eu quero compartilhar com os irmãos a respeito do tema que Esdras falou, que é sobre vida cristã. Ele não abriu mais assim os subtítulos, né? Deixou muito aberto. E é um tema que a gente tem a vida toda para falar. Eu não sei quanto tempo vou falar sobre isso aí, mas a gente vai tentar não correr o risco de ser tão sucinto em relação à profundidade do tema, mas também não querer dar a ideia que está encerrando tudo, porque a gente tem muita coisa para ver sobre isso. E sobre esse tema de vida cristã, eu queria começar, eu vou tentar assim alinhar uns 3 conceitos para que a gente fale sobre alguns fundamentos, pelo menos 3, para que a gente tenha assim uma noção de como a gente deve estar seguindo em relação à nossa vida, como a gente tem vivido. Estamos nessa caminhada, hoje a gente já está nessa caminhada, e a palavra de Deus é algo que é inesgotável. A gente não consegue dizer acabei, encerrei o assunto, me formei, estou formado, está aqui o certificado de discipulado, agora eu estou pronto. Eu creio que a gente vai nessa caminhada até o final, e ela serve para isso, serve para corrigir o nosso curso. Às vezes a gente está andando, creio que está no caminho certo, mas precisa de algumas correções, e é por isso que nós estamos aqui. E eu quero ler com os irmãos um trecho que está aqui no Evangelho de João, no Evangelho de João, capítulo de número 10, que é uma palavra de Jesus que fala sobre vida. Quando a gente está falando de vida cristã, vai falar sobre vida cristã, estamos falando de vida cristã, a gente não pode esquecer alguns aspectos desse tema, que o primeiro deles eu creio que é vida, né? E a gente tem que alinhar o nosso pensamento, o que é que a gente entende a respeito de vida, para que depois a gente possa avançar um pouco. E Jesus falou um pouco sobre isso aqui, em João no capítulo 10, a partir do versículo 9, porque a gente vai voltar para o 9 daqui a pouco. Ele diz assim: eu sou a porta, e quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. No versículo 10 ele diz: o ladrão vem apenas para furtar, para matar e para destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. Então, por isso ele estava falando a propósito, e diz que ele veio com um propósito, diferente daquilo que o ladrão veio, que o diabo tem. Ele disse que ele veio trazer vida. Um detalhe que ele quis falar claro, que não era, ele estava falando sobre abundante. Isso tem que tentar entender mais ou menos o que é que ele quis falar sobre vida, o que é que a gente pensa sobre, não é? A gente, na verdade, é a razão da nossa existência, porque todos nós temos, e todos nós já existimos, mas a gente tem que pensar. Falou para gente que já estava, gente segundo gente que não estava. Então o que falou? Que ele veio trazer vida para a gente, vida para o homem. Ele estava querendo dizer, queridos, que além do fato de você estar respirando, estar correndo de um lado para o outro, ele veio falar a respeito de um propósito para a nossa existência. O que está acontecendo? Então Jesus veio falar a respeito de um propósito. Aquilo que quando você olha, você sabe para que serve. Tem muita coisa que funciona, que está na terra, mas que não está fora do propósito, que não está acontecendo como deveria, que não está funcionando como deveria, que não está operando como deveria. Tem coisas que a gente olha, e eu acho assim um martelo, um negócio muito claro. Quando você olha, você já sabe para que serve. Se você pega uma criança pequenininha, não tem muita noção das coisas, você coloca um martelo na mão dela, ela vai dar uma martelada em algum lugar. Não é verdade? Por quê? Porque identifica rápido o propósito, a razão da existência. Então, para que eu vou construir uma coisa que não tem finalidade? Para que eu vou construir uma coisa que não tem propósito, que não tem razão? Então, qual é a razão da existência? É o que Jesus chamou de vida. E lá no versículo 9, ele disse que quem entrar por ele, por essa porta que é ele, encontra pastagem, encontrará salvação. Então parece que ele está relacionando que a homem
é encontrar salvação para si mesmo, é encontrar pastagem, porque é nessa situação que você vai conseguir descobrir qual o propósito da sua existência. É a partir de então que você vai passar a usufruir desse benefício que Jesus chamou de vida, né? Então, quando ele fala de salvação, a gente tem que também ter uma noção a respeito do que ele está falando. Qual é a ideia que a gente tem a respeito de salvação? Que a gente prega salvação, não é isso? A gente fala de salvação. A gente está fazendo um propósito aqui de ensinar as pessoas para que eles tenham consciência. Então, quando a gente está falando de salvação, irmãos, de que Jesus estava falando? Ele estava falando, será que apenas de um ticketzinho, um voucher de uma passagem para ir para o céu, para entrar no trem que vai para o céu? O que é que ele estava falando sobre isso? Jesus, quando veio a trazer o plano de redenção, ele veio trazer para a gente que tem consciência. Ele não veio trazer para um cachorro, para um macaco, para um papagaio, que às vezes até parece, né? Ele veio trazer para a gente que tem consciência. Então a salvação, queridos, nós temos que entender que para que isso possa fazer sentido no que a gente está falando aqui sobre vida cristã, que é um processo de consciência transformada. É o que João Batista falava, que nós precisaríamos, que o homem precisaria mudar a sua mente, ter a sua mente transformada, metanoia, né? Só com uma mente transformada nós vamos poder entender o propósito de Deus para a nossa existência. Sem uma mente transformada, nós não vamos entender a razão da vida. Sem uma mente transformada, se alguém falar sobre vida para você, você não está entendendo nada. Por isso que as pessoas fazem absurdos, que às vezes a gente olha na televisão e vê uma reportagem, mas como é que o cara faz um negócio desse, como é que o cara chega numa degradação dessa, quando a gente vê aquelas pessoas que estão aí entregues nas drogas, vivendo como bicho, então, como é que o cara faz uma coisa dessa, e a gente ainda diz assim, com a vida dele? É porque ele não tem noção, não tem uma transformação de mente, não tem uma consciência transformada, para que ele possa entender o propósito, a razão da existência, para que ele possa valorizar a vida, que é a oportunidade que ele tem de viver o propósito que Deus tem para aquela existência dele, para que a gente não ande nessa terra aqui como pessoas ignorantes. Para isso o Evangelho veio trazer luz. Então a gente não pode entender a razão da existência da gente se não for através da salvação. E o que é a salvação? Salvação, queridos, é uma consciência transformada, que faz com que a gente se comporte diferente do normal, que acorde cedo no domingo, para falar de uma coisa que você teoricamente já sabe, para beneficiar outras pessoas. Então, se você não tiver uma mente transformada, você não vai entender a razão da sua existência, e você vai deixar de viver. Amém? Então, a salvação, nós temos que entender que é esse processo. Não é um ticketzinho que eu comprei, que eu ganhei, que me deram, e que eu vou esperar passar o trem que vai para o céu, para pular nele e chegar lá. E enquanto isso, o que é que eu vou fazer da minha existência, enquanto esse trem não passa? Amém, irmãos? O processo já começou. Tem gente que existe, mas não vive. Eu lembrei do poeta que ele fala sobre isso, né? Eu não quero aqui quebrar nenhum protocolo, mas que é bem interessante, que ele diz assim: quem já passou por essa vida e não viveu, pode ser mais, mas sabe menos do que eu, porque a vida só se dá para quem se deu, para quem amou, para quem chorou, para quem sofreu. E tem coisa que a gente acha que é ruim, mas que são importantes para mostrar que nós estamos dentro do processo, do propósito que Deus quer para a nossa vida. Tem gente que quer se eximir das dificuldades, quer se eximir dos sacrifícios, quer se eximir dos sentimentos que são mais dolorosos, e com isso essas pessoas deixam de viver, trabalho. Porque mulher custa caro, e custa caro mesmo. Amém? Tem gente que não quer ter filho porque menino dá trabalho, e dá trabalho mesmo. Mas só que o nosso propósito, o que Deus tem para o homem, o que Deus tem de projeto para a humanidade, são famílias. Então, se eu estou me eximindo dessa situação, irmão, eu estou deixando de viver, eu estou deixando de cumprir o propósito, eu estou existindo. Eu ando de carro novo, eu viajo, tenho dinheiro no banco, mas não tenho um menino para você cuidar,
não tem uma mulher para você entender. O cara pode ter muita coisa, mas tem menos do que eu. Sabe muito menos do que eu. Sabe muito menos de quê? Sabe muito menos de vida. Sabe muito menos de experiência. Entende pouco a respeito do propósito de existência. Um dia eu conversando com um rapaz, já uma idade avançada, assim, era da minha idade mais ou menos, e ele falando, solteiro ainda, tal, vivendo e tal. E, rapaz, e a respeito de casamento, rapaz, as minhas manias, as minhas coisinhas, as minhas roupas são tudo organizadas, a minha casa, eu não sei se eu teria, pelo amor de Deus. O cara está trocando uma relação por um guarda-roupa arrumado, não é, irmão? Né, irmãos? Trocando uma relação por uma mania pessoal. Está deixando de viver, está deixando de cumprir o propósito. Ele pode falar sobre muita coisa, mas não pode falar sobre relacionamento. Ele pode pregar sobre tudo, mas não pode pregar sobre relacionamento. Ou seja, ele não pode pregar sobre praticamente nada. Ele pode falar sobre umbigo, sobre preferência pessoal, sobre manias, mas não pode falar sobre doação, não pode falar sobre sacrifício, não pode falar sobre amor. Amém? Então tem muita gente nessa terra que está existindo, mas não está vivendo, fora do propósito, tudo bonitinho. Então nós temos, quando a gente está falando aqui, que vocês vão começar uma série para falar sobre vida cristã, a gente tem que entender se nessa caminhada a gente está só existindo nessa caminhada, se a gente está vindo para culto, se a gente está dando oferta, se a gente está cantando, mas está sem viver a vida abundante que Deus tem para nós. Então a vida é a razão da nossa existência. A salvação, que faz parte desse propósito, é uma transformação de consciência. Porque sem essa consciência transformada, nós não podemos viver o propósito de Deus, porque ele sempre será vencido pela nossa carne, pelo nosso estômago, pelos nossos anseios, pelas nossas carências. A gente tem que entender que existe uma situação do salvo e eu vou dizer do não salvo, né, para não dizer do perdido, né, do não salvo, aquele negócio de pedagogia, né, o não e tal. Então, o não salvo, ele passa a sua existência se ocupando de quê? Tentando se salvar. Por quê? Porque ele não é salvo, e ele tem insegurança, ele não sabe como será amanhã, ele não conhece o que Deus tem para a vida dele, ele não tem noção do futuro. Então, qual é a ocupação do não salvo, irmão? Tentar se salvar. E na tentativa de se salvar, o que é que ele faz? Ele perde a vida, porque ele consome a existência dele na tentativa de salvar. E a Bíblia diz que todo aquele que tenta se salvar acaba perdendo o quê? A vida, porque ele se ocupa demais com ele, e se ele se ocupa com ele, não dá para ele cumprir o propósito, que é salvar outros, que é promover salvação. Então, irmãos, a gente tem que ter noção a respeito do que nós estamos fazendo, aquilo que Deus tem. Nós não vamos cumprir o propósito, a gente vai ter que ser salvo para quê? Pela graça. Tem um salva-vidas, água, o negócio está difícil. Se você tem alguém quando com si mesmo, alguém vai deixar de mente ele entende que uma vez salvo, existência na missão de Deus para a existência, ele vai viver isso de uma forma plena, total, desprendido de si mesmo. Por isso que Jesus fala, né? Ele fala que você tem que estar preparado para quê? Para morrer pelos outros. Quer me acompanhar? Quer andar comigo? Negue a você mesmo. Então, quando a gente fala de salvação, é uma transformação de mente, uma transformação de consciência, para nos salvar primeiramente de quem? De nós mesmos. Se eu estou salvo, eu estou resolvido. Imagine um cara que está lá na praia, em cima do negocinho daquele, e de repente cai um cara lá de 120 quilos, está se afogando. O que é que ele vai fazer? Ele vai pular no mar? Ou ele vai olhar, vai avaliar a situação? Não, talvez aí não dê para mim não, deixa esse cara lá.
porque eu ainda quero preservar a minha vida. Agora, se a mente dele foi transformada, se a consciência dele foi transformada, se ele tem certeza que está salvo, ele pula, vai lá, e se tiver de morrer, ele morre junto. Amém? Porque é isso que nós precisamos, irmãos. Para quê? Para que a gente possa viver o propósito de Deus para a nossa vida, para que a gente possa ver que a nossa vida, essa vida que Deus tem para nós, ela é uma vida realmente abundante, não é essa limitação que a gente tem aqui. O que Jesus veio foi um projeto, a existência é garantida para todos. Quem é que vai parar de existir aqui, irmão? Quem é que vai parar de existir? Existe uma ilusão muito grande, né, que a gente absorveu isso a respeito de castigo. Porque o castigo do homem vai ser a morte e tal. Que morte? A gente muitas vezes entende que essa morte, quando fala porque a morte é porque o cara vai acabar. E o inimigo, ele tem colocado isso na cabeça das pessoas. Por que as pessoas se suicidam? Porque acreditam que encerrando esse período aqui, os problemas vão acabar e vai estancar o negócio. Porque nós aprendemos que a morte é o fim, não é isso? Mas a morte não é o fim. A morte é o fim da relação da sua vida com Deus, mas não é o fim da existência. Porque Deus nos criou como seres eternos. Amém? Os irmãos têm dúvida em relação a isso? Nós não podemos ter dúvida em relação a isso, senão nós vamos ser enganados pelo discurso do inimigo, que a morte acaba tudo. Mas Paulo, quando escreveu aos Coríntios, ele disse o seguinte: vai chegar um dia em que aqueles que a morte levou serão devolvidos. E eles vão ser ressuscitados. E depois do julgamento final, a minha Bíblia diz, Paulo falou, que aqueles que vão ser totalmente desligados, né, condenados, a condenação deles não será a morte. O castigo eterno não é a morte, porque a morte vai entrar na fila. O castigo deles vai ser continuar existindo sem a possibilidade de ter comunhão com Deus. Isso é a morte. Então a gente tem que entender essas coisas, porque senão nós vamos ser levados pelo discurso do inimigo, que ele tem poder de resolver as coisas. Uma vez eu fui falar sobre esse assunto na igreja, eu fiz uma mágica, não sei se escandalizou alguém. Mas eu fiz desaparecer um objetozinho lá na frente de todo mundo. Estava lá, desapareceu o objeto. Não vou fazer aqui porque o microfone é grande. Aí falei sobre isso, sobre a ilusão do inimigo em tentar mostrar que ele tem poder, que ele resolve tudo. E no fim eu falei sobre esse trecho lá de Coríntios e o objeto apareceu. Eu tive que dar conta do objeto que estava escondido. E eu disse: assim será. Chegará um dia, né, que aquele negócio do Mr. M vai ser revelado. A morte vai mostrar que ela não dá fim em nada, que ela não esconde nada, está guardado lá, mas que vai prestar conta, porque o diabo não é senhor da vida. Ele, assim como nós, ele existe pela graça de Deus. Agora, aqueles que não aceitaram o Evangelho, aqueles que não se submeterem à vontade de Deus, vão viver fora do propósito por toda uma eternidade. Vão viver não, vão existir fora do propósito por toda uma eternidade. E não existe nada pior do que você estar cortado da relação com Deus. A palavra de Deus diz que a morte vai querer morrer, mas não tem para quem apelar. Que as pessoas lá vão gritar pelo socorro, mas a existência do homem é eterna. Por isso Jesus veio trazer o quê? Vida. O que é vida? É razão para a existência que já é eterna. Amém, irmãos? Então, quando a gente está falando sobre vida cristã, a gente tem que ter conceito, tem que ter uma noção a respeito de vida. A gente tem que ter noção a respeito de salvação. A gente tem que ter noção a respeito de eternidade. Por quê? Porque esse é o projeto. Paulo diz que aquelas pessoas, aquele homem que acredita que tudo se acaba aqui com 70, 80 anos, é o que quiserem com isso.
Porque existe um projeto de Deus e esse projeto é para a eternidade. E quando perguntaram a Jesus o que é eternidade, ele disse: é pleno conhecimento de Deus. É pleno conhecimento de Deus. Quando você fala sobre a eternidade, você tem que entender que isso está relacionado diretamente ao que você conhece de Deus. Por isso que a Bíblia fala que a vida do justo, quem é justo? Amém? Nós vamos falar sobre isso. Então, ele diz que a vida do justo é como aquele sol que vai nascendo, não é isso? E vai subindo, 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 até que chega na sua posição plena, como se fosse do meio-dia. E é uma posição onde não tem o que? Sombra. Para onde você olha só tem luz, não tem sombra. Então isso é a eternidade para o homem. Quanto mais você conhece de Deus, menos sombra tem na sua vida. Conhecimento é luz, não é verdade? Então quanto mais você conhece de Deus, mais claro vai ficando essa relação. Mais claro vai ter espaços de luz, de sombra cada vez menores. É o que a gente vive hoje. O nosso tempo hoje ele é dividido em quê? Em dia e noite, né? Luz e trevas. Luz é conhecimento, trevas, o que dá sequência no nosso calendário são esses espaços. Então a gente tem muitos dias e o nosso dia acaba, chega uma hora que acaba o dia. Chega uma hora para a gente hoje que o tempo de sabedoria, de conhecimento de Deus para, e a gente passa por um tempo de trevas, de ignorância. A gente faz um bocado de doidice, porque não conhece o que Deus tem para a gente conhece ainda pouco de Deus. Mas a Bíblia diz que a vida do justo ela é um processo crescente, de quê? De iluminação, aumentando o conhecimento de Deus. E vai chegar um tempo que esse tempo de luz vai ser cada vez maior e esse tempo de trevas cada vez menor. O conhecimento vai aumentar e a ignorância diminuir. Não é assim? E a Bíblia diz que vai chegar um dia que a gente vai saber quase tudo. Mas vai chegar um dia que a gente vai saber de tudo, que a gente vai conhecer Deus face a face. Amém? Vocês vão crer nessa história ou não? Então, quando chegar no dia que eu já ouvi falar de Deus, já me relacionei com Ele, já estudei sobre Ele, já vi o que Ele fala, já li a Bíblia, aí, poxa, só falta uma coisa, o que é? É ver Deus face a face, como aquele fã, né? Que sabe tudo, só falta aquele contato. Nesse dia que nós vamos ver Deus face a face, a última listinha de ignorância vai desaparecer, só vai ficar o quê? Conhecimento. Só acabar? Vai acabar ou não? Não, a Bíblia diz que não acaba, é um dia que não tem mais fim. Se o dia não tem mais fim, o calendário acaba? Não, porque o dia não acaba. Se o dia não acaba, é a eternidade. Porque nós chegamos a um ponto de ter pleno conhecimento de Deus. Se a gente tem pleno conhecimento de Deus, chegamos na plenitude do que Deus é para a nossa vida, então não tem mais momento de ignorância. Tudo que nós vamos viver é a vontade plena, absoluta de Deus. Aí nós vamos chegar num ponto que a gente chama de que a gente vai ter vida, que a gente vai ter o propósito de Deus revelado para a nossa existência. Nós vamos ter abundante, por quê? Porque vai ser eterno e a gente vai estar totalmente salvo. Então Deus preparou tudo isso para quem? Para nós. Por isso que a gente tem que ter noção de vida, a gente tem que ter noção de salvação, a gente tem que ter noção de eternidade. O que Deus tem para nós é esse projeto. Amém, irmãos? Deu para chegar no ponto aí, para a gente começar, né? Então, a gente quando vai falar a respeito da vida cristã, o que é que Jesus trouxe para a gente vai ter que ter um entendimento muito direto. O que é uma vida cristã? O que é a vida cristã? É uma vida, um propósito para a nossa existência, segundo o quê? A existência não está perdida. A minha existência já está lá, garantida. Eu encontrei o propósito para a vida, para a minha existência. O que é? A vida. Por quê? Eu encontrei Cristo, eu entrei pela porta, achei pastagem e fui salvo. Amém? Então o que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou dar continuidade nessa vida. Eu vou dar continuidade no descobrimento cada vez maior desse propósito. Eu vou descobrindo cada vez mais o que é que Deus tem para a minha existência aqui nessa terra. Amém, irmãos?
Então a vida cristã é você seguir uma vida de acordo com quem? De acordo com Cristo. O meu projeto, o meu propósito não existe. Paulo falou o quê? Não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Eu estava condenado, morto, perdido, Ele veio e me deu vida, ele escreveu aos Coríntios. E agora, porque Ele me deu essa vida não é mais minha, eu não vivo mais para mim, eu vivo para o projeto dEle, eu vivo para o propósito dEle. Amém? É por isso que a gente vê o cristão, né? O cara que tem conhecimento, às vezes está sofrendo, está chorando, mas está feliz, porque estranhamente feliz, com cara de bobo, porque ele sabe que aquilo faz parte de um projeto que Deus colocou para a vida dele. Então a vida cristã é uma vida ser Cristo. Lá em Hebreus diz o seguinte, diz que o justo, ele vive pela fé. A vida cristã, a gente tem que entender que ela tem alguns fundamentos, e um deles, talvez o principal, seja a fé. Porque nós temos que viver pela fé, porque o justo vive pela fé. E eu quero fazer uma diferença aqui entre essa questão de fé e crença, para que a gente não ande assim, num caminho achando que está em outro. Então o justo não vive de crença, o justo vive de fé. Amém? Nós vivemos num mundo hoje, na nossa sociedade, a coisa mais fácil que tem de você encontrar é crença. Não falta crença em canto nenhum. Se você for para a Índia, é a maior concentração de crença do mundo. Lá você vai encontrar todo tipo de crença. Então, se você tem problema com crença, vá para a Índia, que lá você vai ter abundância. Mas não precisa ir para a Índia. Só se você tiver dinheiro para gastar e quer passear, a cultura, isso é bom. Você pode encontrar aqui. Você pode ir para Juazeiro, você pode ir para Aparecida, você pode andar por aqui pela nossa região, que você vai encontrar muita crença. Para ir, para não entrar nos templos evangélicos. Por quê, irmãos? Porque crença é muito fácil, porque ela é produzida, a crença é produzida pela nossa necessidade. A crença é produzida pelas nossas demandas, a crença é produzida pelas nossas carências. Quem não tem carência? Quem não tem necessidade? Quem não tem uma demanda? Então o que é que acontece? As pessoas geram ou se apegam a essas crenças porque elas acreditam que existe um Deus. É muito difícil você encontrar alguém que diz que não acredita em Deus. Ele tem uma crença em Deus. Ontem naquela reportagem de um programa que tem aqui, eu estava assistindo um pedaço falando sobre fé, um programa da televisão aqui de Natal, que agora é temático, e o tema ontem era fé. E eles falaram de tudo, menos de fé. Só falaram de crença. De Caicó a todo canto. E uma miscigenação de crenças. Por quê? Porque as pessoas têm necessidades. Elas têm carências. E elas acreditam em Deus. Mas elas acreditam em um Deus que vai emanar poder suficiente para resolver as suas demandas. E elas têm já uma ideia de Deus e elas sabem como Deus tem que se comportar. E elas aprenderam a fazer algumas coisas que acreditam que vai mover Deus em direção, no sentido de resolver as suas carências. E elas fazem tudo o que for preciso para isso. E se cobrem da crença para justificar esses sacrifícios e tantas coisas. E quando o Deus que elas acreditam não faz o que elas querem, elas pegam essa crença e levam para onde? Para outro Deus. Estão entendendo, irmãos? Então a gente tem muito isso. O crente assim, da crença, né? É por isso que a Bíblia fala de justo. Ele está buscando o poder de Deus. O poder de um Deus, porque ele quer resolver os problemas dele. Ele age basicamente movido pelas suas carências. Enquanto ele tiver carência, ele está crendo em alguma coisa, em alguma onda nova, um movimento novo, um novo desse que aparece aí. Que a televisão está cheia, que está cheia em todo canto. Então, a Bíblia diz que o justo, ele não vive de crenças. Ele vive de
Fé. Fé é fundamentada nas nossas convicções. A vida que, segundo Cristo, essa caminhada que nós estamos vivendo, ela não pode ser, irmãos, baseada nas nossas carências. Que se for baseada nas nossas carências, se for fundamentada nas nossas carências, cada um vai puxar para um lado. Porque um tem problema com dinheiro, outro tem problema com saúde, outro tem problema com relacionamento, outro tem problema porque é violento, outro tem um problema com droga, outro tem problema com álcool. Então vai cada um puxar para um lado. E a gente vai entender lá na frente que talvez não chegue em lugar nenhum. Mas nós temos que andar segundo as nossas convicções, aquilo que transformou o nosso coração, aquilo que é base para os nossos pés, aquilo que é sustentação para onde nós estamos pisando. Por isso, a palavra de Deus diz que o justo vive pela fé. Vive pelo que tem convicção e não por aquilo que ele crê, não pelo aquilo que ele vê. Porque o que a gente vê é o que está ao nosso redor. A gente vê uma conta vermelha, a gente vê uma geladeira vazia, a gente vê um carro querendo morrer, né? É isso que a gente vê, e a gente se movimenta em função disso. Eu tenho que correr para trocar o carro, eu tenho que correr para cobrir o cheque, eu tenho que correr para resolver o cartão. Mas você acredita em quê? Não tem convicção, você quer resolver problema. Deus não nos criou para resolver. Porque se for assim, a gente está tendo um Deus ao nosso favor, ao nosso dispor, ao nosso serviço. Aí nesse caso ele pode ser até Deus, mas nunca será Senhor. Amém? Então a vida cristã é uma vida fundamentada em convicções. É uma vida que, como todo processo, ele é um processo evolutivo. A gente vai crescendo, amém? A gente vai crescendo. Então, a gente vai passando por situações, irmãos. E no começo da vida aqui de Jesus, ele passou por um processo chamado de tentação. Quem já passou por tentação aqui, irmão? Se alguém levantar a mão e dizer, eu estou ainda não passei, espere um pouquinho, está chegando. E o que é a tentação, irmão? O que é a tentação? São as nossas carências confrontando as nossas convicções. É onde o estômago dá logo um grito. É onde a sua pele arrepia logo. É onde a sua carência bate em cima da mesa, assim você consegue perceber claramente o que é que você precisa. Mas é nesse momento que essa tentação, é onde essa carência vai ser confrontada com as convicções que tem na nossa vida. É onde E o que é o batismo? Senão a nossa fé sendo confrontada com a morte, sendo confrontada com a dor, sendo confrontada com a carência, sendo confrontada com qualquer coisa que vai desviar você do projeto e do propósito de Deus. Então, o que Jesus passou lá em Mateus, no capítulo 4, que a gente vê essa narrativa lá, o que é que ele passou? Ele passou por um processo onde as carências... Ele estava carente? Sim. Onde ele passou por um processo onde as carências dele foram confrontadas com as suas convicções. E por que ele venceu a tentação? Irmão? Porque ele orou mais alto, porque ele conseguiu mudar o coração de Deus, porque ele conseguiu converter Deus, porque ele conseguiu falar, pai, eu estou aqui há 40 dias, pelo amor de Deus, ou pelo teu amor, né? Veja lá a situação, quem foi que já passou por isso? Veja o que você pode fazer. Não. Se o inimigo chegou com ele lá, e eu não vou falar de tentação hoje, da natureza da tentação, mas ele chegou lá com um básico, com uma necessidade, com o que é muito fácil de você observar. Está com fome? Está aqui. Aí eu vou usar Deus para quê? Para resolver a minha carência, para alimentar a minha crença, ou eu vou buscar fé para me sustentar nas convicções? Irmãos? As nossas carências garantem para a gente 60, 70, 80 anos. As nossas convicções garantem a eternidade, a vida eterna, a vida abundante. Amém? Eu não vou detalhar, todo mundo já leu, o pessoal que tu conhece, sabe que Jesus passou por esse processo, como nós passamos. Se a gente for ver a natureza disso aí, todos nós passamos por tudo isso aí, né?
a parte de necessidade, afirmação, autoridade, natureza, tudo foi questionado na vida de Jesus, como é questionado na nossa vida. E a única coisa que nos faz seguir em frente não é resolver aquele problema. Até porque sair de problema e entrar em problema, nós somos especialistas, amém? Quem já cortou o cartão de crédito aqui? Amém? E quem já arrumou outro de novo? Nós somos especialistas em sair de um problema e voltar para ele, ou entrar em outro. Você está entendendo, irmãos? Por isso que a crença não garante a sustentabilidade da nossa vida, porque ela vai tentar resolver um problema momentâneo, mas a fé, ela aponta para a eternidade, para os fundamentos. É a minha natureza, nada pode mudar. Se eu estiver andando com um carro bom, novo, amém, aleluia, não tem problema nenhum com isso, eu sou filho de Deus. Mas se eu estiver sem ele, nada vai mudar a convicção de que eu sou filho de Deus e que Deus me ama. O amor de Deus não depende da sua condição de vida. O amor de Deus não depende das circunstâncias que a gente está vivendo aqui. Deus continua sendo bom. Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo amor. Amém? Independente do aperto que a gente viva. Que a promessa não foi de andar folgado por aqui. Então, a nossa fé vai estar sempre sendo confrontada com as nossas carências, mas nós temos que entender, irmãos, temos que entender que nós precisamos viver por fé, porque o justo vive por fé e não por crença. Amém? Um outro fundamento que a gente precisa, assim, sempre trazer à tona na questão da caminhada cristã, da vida cristã, é a questão de unidade. Nós temos que entender que nós precisamos viver dentro desse contexto de unidade. A salvação é individual? É ou não é? É. Isso vai ser transformado. A missão não é individual, a missão é coletiva. A salvação é para mim, mas a missão é para a igreja. Então por isso que a gente acorda cedo no domingo, porque não é para mim, é para a igreja, é para o corpo, é para toda uma comunidade. A gente tem que desassociar essa ideia do indivíduo quando a gente fala em vida cristã. Que a vida cristã, apesar de ter uma conotação assim individual, mas a vida cristã é uma vida coletiva. Porque Deus não celebra o individualismo, Deus não celebra o indivíduo, ele celebra o corpo. Então a gente não pode assumir aquele papel, eu estou salvo, e eu vou para o céu, e se eu chegar lá sozinho, vai ser um inferno. Por quê? Porque você não vai ter relação. Então nós temos que entender que a nossa caminhada, que a nossa vida cristã não é uma caminhada sozinha, é uma caminhada coletiva. Cada parte compõe o corpo e todo o corpo tem um propósito, irmãos. Efésios capítulo 4, não é Hebreus não, Efésios capítulo 4, ele fala sobre isso, fala sobre essa, e ele diz que nós não podemos viver desassociados. Cada parte do corpo tem um projeto, tem um propósito específico, mas esse propósito é para compor um projeto coletivo maior. Quem é mais importante numa história dessa aqui, irmão? Quem é o principal? Quem é que não compromete ninguém? Quem é que não faz falta? Para estar numa história dessa aqui, ó, numa motocicleta, tem umas 20 pessoas aí dentro. Eu ando de motocicleta sozinho, a gente já tem que ter cuidado, imagine com 20. Está entendendo? Para andar num processo desse, você tem que estar salvo, irmão. Ou não? Tem que estar com seguro de vida em dia, tem que estar organizado para subir num negócio desse aí. Entenderam a salvação? Você consegue cumprir a missão sem uma consciência transformada de que você é salvo e de que não ainda está tentando. Quem está tentando aí não se machucar não entra num negócio desse. Mas quem entra num projeto desse aqui de andar 20 pessoas
sei lá quantos numa motocicleta dessa, é alguém que não tem medo de cair, e é alguém que sabe que o outro depende dele, e que a missão dele, que o projeto dele, que a vida dele é importante para manter tudo isso aqui. E eu acredito que esse cara começou sozinho, depois colocou o garupa, depois foi mais um, mais outro, mantendo. A palavra de Deus diz que o processo da vida cristã é um processo de evolução, de crescimento. A igreja, quem é a igreja, irmãos? Somos nós. Alguém ainda diz que a igreja sou eu. A igreja não é você. Você sozinho no mundo é uma representação do cão. Mas a igreja somos nós. Então a igreja, ela vai crescer, a igreja ela vai amadurecer, a igreja precisa evoluir. Quando Paulo escreveu aqui os Efésios, no capítulo 4, ele foi falando sobre essa necessidade. Temos um só Senhor, um só Deus, um só Pai, um só pastor, um só Espírito, uma só fé. E ele fala da unidade da fé, e essa unidade da fé está fundamentada no conhecimento de Cristo. E é através dessa unidade da fé que nós vamos o quê? Amadurecer, crescer, para deixar de ser criança. Então eu, achando que se eu sou salvo, não sou mais eu, já é a igreja. Eu tenho que crescer, eu tenho que amadurecer, eu tenho que deixar, como Paulo falou, deixar das coisas próprias de menino. Quando eu era menino, agia como menino, falava com o menino, chorava com o menino, fazia tudo que menino faz, mas ele crescia, e eu de próprias de menino. Amém? A vida cristã é uma vida de crescimento, e você só consegue crescer na vida cristã através da unidade, porque é o corpo que cresce. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Não vou citar Tom Jobim, né? Ninguém consegue fazer nada sozinho. Na vida cristã a gente só consegue fazer através de uma relação. Então nós temos que entender isso, que nós nascemos, irmãos, em Cristo. O novo nascimento nos colocou propósito da nossa existência, e agora nós temos que viver como um corpo. Então a gente tem que falar de igreja. A gente tem que falar de igreja. Se a gente pensa em evoluir, se pensa em crescer nessa caminhada, não tem como desassociar essa ideia de quê? De igreja, porque nós somos a igreja. Ou alguém aqui pensa que vai ter como é uma boda, só você e Jesus do Cordeiro. Vou ter um tempo só meu e ele. Não, irmão, é todo mundo. Esse é o processo. A gente cresce junto, a gente anda junto. No céu não tem pódio, não é isso? Não tem primeiro, segundo e terceiro lugar. Por quê? Porque essa caminhada da vida cristã não é uma corrida, é uma caminhada. Como? Juntos, como foi que o apóstolo Paulo ensinou? Ei, você está fortinho, é? Tá bom? Então segura a onda aí e espera quem está mais fraco. Sabe muito? Então para um pouco, vamos se nivelar. Aqueles que estão fortes sustentem quem está mais fraco, porque isso é a caminhada. Vamos andar junto. Porque dois não caem e não tropeçam ao mesmo tempo, só tem uma pedra, a não ser que seja uma armadilha, né? Mas é muito difícil dois caírem do mesmo jeito. Então quando um cai, o outro levanta. Esse é o projeto, irmão, esse é o propósito. Então nós temos que entender que a gente tem que evoluir nesse sentido. A caminhada da vida cristã é uma caminhada de evolução para deixarmos de ser crianças, visando o quê? O padrão de Cristo. Cristo é uma criança? Não, ele nasceu como um bebezinho, mas diz que ele vem como um leão. E para o cara subir na cruz, menino não sobe em cruz não. Teve muitas oportunidades e tentações aí para ele demonstrar a meninice dele, mas ele mostrou que ele era um homem maduro, adulto. Amém? Quando a gente vê aí a vida cristã é um processo de crescimento, a gente vai entender bem isso. E a gente admite por um tempo. Por quê? Porque toda criança começa a se desenvolver e a única coisa que ela percebe são o quê? Potências. O bebê bem pertinho da gente para ver. Qual é a relação desse bebê com a mãe? Ele ama a mãe? Não ama não, irmão. Ele ama o leite, ele ama o peito, ele ama a carência dele resolvida, não é não?
não quer saber de hora, se é na hora do culto, se está não, na hora que o negócio aperta, o menino grita. Isso é condenado? Não, é coisa de quê? De criança. Na nossa caminhada com Cristo, nascemos de novo, estamos nessa caminhada cristã, isso acontece? Acontece. Tem que acontecer? Tem que acontecer. A gente chega e procura Deus por causa de quê? Por causa do poder de Deus. Não é isso? Por que as igrejas estão cheias? As denominações estão cheias? Por causa do poder de Deus. Porque todo mundo está chegando com um menino, e todo menino só quer ter o quê? Ver o poder. Quer demonstração de força, quer demonstração de poder. Quem é seu pai? Meu pai é mais forte que o seu. O carro do meu pai é maior do que o seu. Não é não? Menino pensa isso, irmão. É o que o pai pode dar, o que o pai pode fazer, o que a mãe pode alimentar. Chega na hora, pede comida. E se ele está nem aí para você? Estão entendendo o que estou falando? É assim ou não é? Então a relação que nós aprendemos quando a gente lida com o menino é o seguinte: quando o menino chega e diz painho, você pergunta quanto você quer. Está precisando de quê? Porque você sabe que quando ele está bem, ele nem chega perto de você. Porque isso é coisa de menino, irmãos. O menino procura sempre isso, resolver os problemas, ele procura o poder. Agora, isso acontece, mas nós temos que entender que na nossa vida cristã nós temos que evoluir, porque isso aqui é natural. Isso é normal. Isso é comum, faz parte do processo. Isso não é comum. Isso não é comum. Você vê um cara grande, barbado, enorme, e ainda querendo o quê? Mamando, tomando mamadeira. Isso não é normal. Isso tem umas patologias, né? Tem gente que não consegue. Então a gente sabe que é normal isso, irmão? Não é normal. A gente está aqui para fazer piada. A gente está aqui para mostrar que existe uma diferença clara quando o processo não está seguindo da maneira que tem que seguir. Porque o justo, ele vai amadurecendo. Como nós falamos lá, a idade da fé é seguindo, cada um cumprindo o seu papel para que a igreja cresça e todos cheguem na estatura do varão perfeito. Eu não posso ser mais do que Esdras. Se eu estou um pouquinho acima dele, eu tenho que segurar a onda, fazer com que ele cresça, para que a gente ande igual, porque é assim que a igreja vai evoluir, é assim que a igreja vai amadurecer. Então a igreja vai amadurecer, irmão, não no sentido de continuar pedindo poder, manifestação de poder, suprir carências. A gente vai amadurecer no sentido que a gente vai entender o projeto de Deus para a nossa vida, o papel dele para a nossa vida, e a gente vai valorizar a relação que nós temos com Deus. É esse relacionamento que é importante, porque quando a gente fica mais adulto, a gente vê que os meninos vão crescendo. E o que é que mantém esse menino perto do pai? Hein, irmãos? Hoje meu pai está com 82 anos, ele já foi maior do que eu, já foi mais forte, já me jogou para cima, fez tudo comigo. Hoje ele está de fralda em casa. O que é que mantém a relação? É o poder? É o quanto ele pode me dar? É o quanto ele pode me oferecer? É o quanto ele pode me proteger? Se nós continuarmos com o menino, a gente abandona os pais. Por que ele não poder mais dar nada para a gente? Mas porque nós amadurecemos, nós entendemos que o que importa é a relação, é a importância de andar junto, é a importância de ser útil, é entender que nós estamos aqui para servir e não para ser servido, que a cruz é para a gente correr para cima dela e não para longe dela. Então é isso que nós temos que perceber, para ver que a nossa relação com Deus está se aprimorando, está se estreitando, nós estamos cumprindo o propósito, nós estamos tendo uma vida segundo Cristo, porque Cristo veio fazer isso. Amém? Então a unidade, ela favorece isso, irmãos. Outro ponto que a gente precisa entender para finalizar é a justiça. A vida cristã é uma vida de justiça. A base do trono de Deus é o que? Justiça. Então nós não podemos
pensar em uma vida cristã sem fé. Nós não podemos pensar em uma vida cristã sem unidade, porque senão nós não evoluímos, nós não amadurecemos, nós não crescemos. E depois que a gente entende esses dois conceitos, depois que a gente entende esses dois fundamentos, a gente vai ver que a partir de então a gente pode verdadeiramente ser chamado de quê? De justos. Por quê? Porque a vida cristã é uma vida de justiça. Busquem, pois, em Deus e a sua justiça, e todas essas coisas. Eu não vou ler o capítulo 6 todo, mas ele está falando de quê? De alimento, ele está falando de bebida, está falando de vestimenta, não é isso? Então ele diz que você busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas, quais? As que nós citamos em cima, não são todas as coisas, vos serão acrescentadas. Você vai ter garantido o alimento, a bebida e a roupa. Não fala do restaurante, do tipo da comida, nem da marca da roupa. Amém? O contrato é esse, dá certo, é suficiente. Agora tem gente invertendo negócio. Dizer o seguinte: se você quiser tudo isso aqui, ó, você busca o reino de Deus. Funciona? A grande tentação não é levar você para o mundo, é deixar você na igreja no sentido trocado. Amém? A grande tentação é essa. É fácil pegar o pastor da igreja e jogar o pastor lá nas drogas, na travesti? É fácil isso, irmão? Não é possível um negócio desse. É difícil demais. É difícil demais. É difícil demais fazer isso. Agora não é tão difícil pegar ele do jeito que está aqui e só trocar, não muda nem do assunto, só troca o sentido das coisas, só o sentido das coisas. Deus disse assim, lá na igreja que Deus foi pastor, né? Lá na igreja dele, lá, ele disse assim: é o seguinte, ó, vocês são abençoados. Deus foi um pastor de uma igreja, tinha 2 membros, de um dia para o outro não tinha mais ninguém. Em 24 horas sumiu os membros tudo. Imagine a gente aqui, fica reclamando que o irmão foi para outra congregação. Meu irmão, Deus perdeu, foi a igreja toda no dia só. Então presta atenção, Deus disse assim lá para o homem: olha, eu abençoo, vocês são abençoados, porque vocês são abençoados, vocês vão e frutifiquem, né? O assunto era esse. Qual foi a grande tentação? Foi de chegar lá para Adão e para Eva e falar: pula o muro, vamos dar uma volta no inferno, fazer uma turnê lá, vou apresentar a vocês logo o que é cocaína, o que é festa da carne, balada, vou apresentar logo vocês em tudo isso aqui. Foi isso? Não, chegou lá, quero conversar com vocês. Qual é o assunto? Fruto. Deus fala, o nosso pastor fala sobre fruto, isso é muito importante. Vai falar sobre o quê? Vai falar sobre bênção. Aqui não é o desse, é bênção, fruto. Pois é, quer ser abençoado? Sim, muito importante, como fruto. Legal, eu acho que é o mesmo assunto. É o mesmo assunto, irmão? Bênção e fruto. O sentido está invertido. É fácil cair nessa? É muito fácil, irmão. A mesma coisa aqui, ó. Quer todas as coisas, que a Bíblia nem fala de todas, fala sobre essas coisas. Quer todas as coisas? Quero. Então procura o reino de Deus. Busca o reino de Deus. Se estiver mais perto da sua casa, você chega aqui, o reino de Deus está ali, entra. Vem para cá. Aí vem para a igreja atrás de quê? Vem atrás de carência, de resolver carência, de resolver necessidade. Você vem atrás de crença. Eu creio que se eu for para lá eu vou ser abençoado. Isso é crença, não é fé. Estão entendendo, irmãos? Então a vida cristã, ela vai evoluindo. Então, para que eu possa manifestar fruto de justiça na minha caminhada cristã, eu já tenho que ter entendido o conceito de salvação, eu tenho que ter entendido o conceito de fé, eu tenho que ter entendido o conceito de unidade, para que eu possa promover justiça, ser um promotor de justiça nessa terra. E o que é a justiça que Deus tem para nós, irmãos? A justiça de Deus, ela é equidade. É aquilo que nós falamos aqui. Você vê que a gente tirar uma selfie com Deus na frente de todo mundo, pegar o primeiro lugar e uma medalha. É andar devagar.
é ceder direito, é ceder vantagem, vá você na frente. Foi o que o nosso mestre fez. Ele estava na frente de todo mundo ou não estava, irmãos? Só pelo fator pecado, ele já estava na frente de todo mundo. Foi o que ele fez? Ele aguentou, discipulou, pegou uns caras nó cego, difícil de relação, pegou todo tipo de temperamento, ele pegou lá dentro para trabalhar, para conviver, para discipular, deixou os caras num nível assim, ele baixou para o nível dos caras, aí disse: agora vocês vão, ó, pode ir na minha frente, vão, pode ir, vamos fazer o quê? Vamos fazer isso que eu ensinei, e vocês pode fazer mais, pode fazer obras maiores, não tem problema não, a gente se encontra tudo junto. Estão entendendo? Então o que é isso, irmãos? Isso é justiça, é equidade, é fazer tudo para que a coisa fique igual, não é iniquidade, que é você pegar tudo e legislar em causa própria. O mundo está se acabando por causa de quê? Da equidade ou por causa da iniquidade? Da iniquidade. A iniquidade está crescendo, mas nós que somos a igreja, nós que somos os justos, que estamos propostos a dar uma vida cristã, a gente tem que promover isso aqui. Não é prosperidade não, irmão. Isso aí não é sinal de prosperidade. O cara ir para um culto, dar testemunho disso aqui, está precisando se converter. É um não salvo, que acha que amanhã não vai ter roupa suficiente, não está confiando na promessa de Deus. É um não salvo, que tentando se salvar, perde a vida. O que é a vida? O propósito da existência. Amém? Porque quem confia, quem tem uma convicção, quem tem uma fé em Deus, vai confiar numa coisa chamada o pão nosso de cada dia. A igreja de justos, quem vive uma vida cristã segundo Cristo, ele confia no pão nosso de cada dia. Ele dorme, ele consegue dormir. É fácil isso? Não é fácil. Mas antes do pão nosso de cada dia vem o quê? A tentação de cada dia. Não é assim? Antes do pão nosso vem a tentação, porque chega lá, olha, está com fome. Poxa, eu não sei, precisa, além do meu estômago, ainda tem que ter o cão para fome. Além dos boletos pregados na minha parede, ainda tem que ter o cara para ligar lá, 24 horas. Antes da tentação de cada dia antes do pão vem a tentação. Mas a gente viu no exemplo de Jesus que se nós resistirmos às nossas carências, com as nossas convicções, depois nós seremos servidos. Não foi assim que aconteceu com ele? Então, queridos, nós estamos aqui, olha, a nossa vida cristã é para promover justiça, equidade, cessão de direitos. Só quem tem consciência de salvação, só quem tem consciência do que já recebeu, pode ser justo. Amém? Por isso que eu fiz questão no começo de falar sobre esses conceitos. Você sabe o que é salvação? A sua consciência está transformada? Você tem consciência de que você já recebeu tudo que você precisa? Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, não é? Porque nós já recebemos tudo o que precisamos no que diz respeito à vida, no que diz respeito à piedade, porque a gente possa viver aqui, a gente já recebeu tudo. A gente tem consciência disso, irmão? Está entendendo? Se nós tivermos, nós vamos ser justos. Por quê? Porque o que eu tenho, que pouco da idade, eu posso igualar, eu posso ceder, eu posso compartilhar para aqueles que não têm. E o que é que qual a minha garantia fazendo isso? É que amanhã o meu pai me dará de novo. A minha garantia não é a conta do banco, a minha garantia não é o que eu consigo estocar, a minha garantia não é o que eu consigo armazenar, a minha garantia é Deus, porque o justo vive pela fé, o crente vive das suas crenças, das suas crendices. Se ele fez um propósito aqui de, sei lá,
do que ele fez com o Deus dele lá. Não deu certo em uma semana, ele vai fazer em outro, porque ele não confia mais naquele, mas ele mantém firme a crença, porque crença é movida por necessidade. Enquanto tem carência, tem crença. Então, o que vai fazer com que a gente possa ser justo nessa terra, queridos, é a nossa consciência transformada. E o que é que impede a gente de ser justo? O medo. Né? Não é verdade? No amor não há medo, não tem medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora, expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado, não está cresce aperfeiçoado, é evoluir, não está evoluindo no amor. Chegou em Deus pela sua carência, não é? Um estômago faminto leva você a Deus, mas é um coração saciado que mantém você lá. Então a gente evolui em Deus. Se você tem medo, você não consegue evoluir em Deus. Você não consegue amadurecer. O medo vai travar você e você não vai ser justo. Por que a gente não doa? Falando sobre igreja, nós não somos a igreja, nós. Por que a igreja não doa? Por que a igreja não oferta? Por que a igreja não compartilha? Por que a igreja não tem sido justa? A igreja hoje no mundo, no Brasil. Por que existe injustiça no mundo? Porque existe medo. Tem gente suficiente nessa terra, 3 a 4% de gente dessa terra resolve o problema de fome da humanidade. Já pensaram isso, irmão? Você tem esse poder? Guarde as devidas proporções. Guarde as devidas proporções. E a gente poderia falar como os apóstolos falavam: aqui nessa comunidade não tem carentes. Por que continua tendo carentes nas comunidades ditas corpo de Cristo? Porque existe medo. Medo de não ter amanhã, medo de acabar, a economia está ruim, vai que o negócio quebra. Eu sou funcionário público, mas agora o governo não está pagando, nem isso está garantindo. Não é isso? A estabilidade agora já está assim. Então o que é que está impedindo a igreja de ser justa? O medo. E o que é que faz com que o medo suma? Amor. Ame mais. Perca o medo e se doe. Faça aquilo que Deus mandou você fazer. Quantas vezes a gente vai voltar para casa apertado, com o coração apertado, dizendo: eu devia ter feito isso e não fiz. Não estou falando de dinheiro só, estou falando de muitas coisas. De um telefone, uma ligação que você atende: vixe, isso aí, vai que ele está com uma bronca, não vou lá. Quantas vezes nós nos esquivamos de pessoas porque não estão numa situação que a gente acha que vão nos favorecer? Termina o culto, não vou falar com aquele cara não, porque aquele bicho está livre. Depois eu convido para almoçar, para jantar, e ele não tem dinheiro para pizza, vou ter que rachar. Deixa para cá. Isso é coisa de menino, irmão. Menino come pipoca escondido. Menino, quando ganha um presente, ele brinca sozinho. Isso é coisa de menino. De gente que não cresceu, que não amadureceu. E nós ainda fazemos isso. Jesus, ele falou de evolutivos, mais maduros que um cristão pode compartilhar, pode viver, que é o processo da ceia. Quando ele pegando o pão, um pão dava para todo mundo, irmão. E pegando o pão, e dava um pão para todo mundo. Ninguém saía de barriga cheia, mas todos saíam saciados, todo mundo comia um pouquinho. E a gente ainda faz jantar de adesão na igreja. Isso é coisa para clube social, irmão. Isso é coisa para casa de festa. Mas se ninguém pode comer filé, vamos roer osso todo mundo, cachorro quente para todo mundo. Mas que tem que ser para todo mundo, tem que ser para todo mundo. Amém? Porque Jesus podia ter comido filé sozinho. Podia ter feito a refeição sozinho. A última refeição do homem, já imaginaram isso? A última refeição do homem, até nos países que tem pena de morte, o cara é honrado em relação a isso. Qual é a sua última refeição? O que é que você quer? Porque é a última refeição. Aí o cara escolhe um prato lá e come sozinho. Na noite em que foi traído. Não vou perguntar para levantar a mão. Alguém já foi traído aqui? Com certeza.
Gostou? É boa a sensação? Um pouquinho dessa sensação, desse conhecimento, como Jesus o fez. Você convidaria o seu traidor para deixar de comer a sua última refeição para dar para ele? Menino não faz isso não, irmão. Mas o homem maduro faz. A gente se encontra, né? Você está entendendo? Na noite em que foi traído, Jesus se juntou com aqueles homens e foi repartir uma refeição. O que é isso? Justiça, porque não tem medo. O que não deixa que a gente seja justo, irmãos, é o medo. Amém? Para terminar, só quem conhece a suficiência do amor. Você sabe o que é a suficiência do amor? Só quem conhece a suficiência do amor de Deus pode ser justo. Não é fácil. Mas Jesus conhecia a suficiência do amor. Ele conhecia Deus na plenitude. Por isso ele pôde ser justo. E ele nos justificou. Porque condição de ser justo a gente não tinha. Mas ele nos fez justo através do sacrifício dele. Ele mostrou como faz, mostrou como funciona e disse: agora vocês podem vir. Eu vou dar a vocês a vida, a razão para a existência, vocês podem me acompanhar. Por quê? Porque funciona. Amém, irmãos? Então são alguns fundamentos que a gente tem assim para compartilhar quando fala de vida cristã. A fé não é para conseguir o que a gente quer. É para que, conhecendo o que Deus faz, você consegue ver o que Deus faz? Assim, então ele colocou fé no nosso coração para que a gente pudesse agir como ele faz, se mover como ele faz, operar como ele opera. Para isso existe a fé. Não é para conseguir que Deus se converta, não é para conseguir milagre de Deus, não é para apertar botão, não é para mover o braço de Deus. Não. Deus se move independente da gente. Deus se move. Ai de nós, se dependesse da gente lembrar Deus o que ele tem que fazer. Deus não se move pela nossa oração, irmão. Ele se move porque ele é Deus, porque ele é Senhor, porque ele é soberano. Amém? Então a gente vê o que ele faz e tem fé suficiente, tem que ter fé suficiente para fazer do mesmo jeito. E para garantir isso, ele já colocou essa fé na gente, acredite. Para que a gente possa ter uma vida de justiça aqui. Eu coloquei um vídeo aqui, eu não sei se eu vou passar. Mas eu vou passar. Tem áudio aí, Esdrinho? Porque, irmãos, é um exemplo assim meio esdrúxulo, só para terminar, e talvez descontrair um pouco, mas está terminando, a porta está perto ali, mas a gente tem que entender de uma vez por todas, irmãos, o que é vida cristã, o que é viver por fé e não por crença. Amém? Posso soltar aí, Julinho? Solte aí. Django. Hey, buddy, you hungry? You are, sleepyhead. You are. Good morning. Good morning. Hey, you want to eat? You hungry? Are you hungry? Yeah? Okay. Come here, I'll tell you what. Come say grace. Vamos dar graça. Come say grace. Dear Lord, say grace. Dear Lord, thank you for this day and everything you've given us. Thank you for allowing us to be the man and puppy that you've allowed us to be. Father, thank you for our friends and family, their prayers and support and energy that they give us. Father, just guide and guard and watch over them as they go through the days ahead. Father, I do ask a special prayer that you help me to not chase the neighbor's cat and to listen to my master whenever he asks me to do something. In your heavenly name we pray. Amen. Amém. Amen. All right, go eat. Foi comer. Good boy. Vocês depois vão perceber aí, mas dois crentes, né? Um cachorro crente. Tá com fome? O cachorro diz sim. Tem carência? Sim. Tem necessidade? Sim. Quer suprir sua necessidade? Sim. Tem que fazer o que para suprir a necessidade? Tem que orar. Vamos orar. Pai, eu te agradeço pelos amigos que ajudam, te agradeço pela casa, pelo suporte, pelas orações, tem me ajudado a não perseguir o gato do vizinho,
né? Me ajuda a obedecer o meu mestre, meu líder aqui, a fazer tudo que ele pede, tal, e o cachorro lá, não. Depois que cumpriu aquela parte, pronto, agora pode ir. Isso é crença. A gente ensina cachorro a ser crente. A cumprir ritual, a pagar prenda, né? Mas a comida já estava lá. Irmãos, a gente aprisiona as pessoas em crenças para não libertá-las pela fé. Porque se o cachorro tivesse consciência de que a comida já é dele, de que aquilo já é dele, ele não se submetia a isso. Mas nós ensinamos, nós treinamos também gente a viver disso aí. Isso não é fé, isso não é justiça, isso é injustiça. Você reter a igreja de Jesus Cristo, o justo vive por fé, por convicção, não se dobra apenas às necessidades. Deus é Pai, Deus é justo, Ele nos ama, Ele tira fora todo medo. Nós podemos seguir a nossa vida cristã sendo fruto de justiça nessa terra, liberando as pessoas através de convicção. Acredite, irmão. Ah, mas está doendo a barriga, mas acredite. Siga o que Deus tem para a sua vida e que a gente possa ter uma vida próspera verdadeiramente nessa terra através daquilo que Deus tem para nós. Amém? Que Deus abençoe a vida dos irmãos.